Ela era um universo de sonhos encapsulado em um sorriso tímido, uma promessa de futuro escrita em seus olhos castanho claros. Aos 17 anos, Isadora acreditava no amor com a pureza de quem nunca teve o coração partido. Mal sabia ela que a maior de todas as felicidades e a mais profunda das dores estavam prestes a se chocar em sua vida, deixando para trás os cacos de uma promessa quebrada e o milagre de uma nova vida que ela protegeria com a ferocidade de uma leoa. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O encontro que mudaria para sempre o destino de Isadora aconteceu em uma tarde de primavera, sob a luz dourada que se derramava pelas janelas da galeria de arte, onde ela trabalhava como estagiária. Era um trabalho simples, que ela amava, um refúgio silencioso onde podia estar perto da beleza, enquanto juntava dinheiro para a faculdade de design que sonhava cursar. Naquele dia, a galeria recebia uma exposição de um fotógrafo renomado, e o lugar estava mais movimentado que o habitual, cheio de sussurros cultos e taças de espumante. Isadora, com seu vestido floral simples e os cabelos castanho claros presos em um coque frouxo, sentia-se um peixe fora d'água, mas cumpria suas tarefas com uma graça discreta. Foi quando seus olhos encontraram os dele. Miguel, aos 30 anos, era um homem que parecia ter sido esculpido pelos deuses da fortuna e do poder. Herdeiro de um império empresarial e, por paixão, um dos maiores investidores de arte do país, ele exalava uma aura de confiança que preenchia qualquer ambiente. Vestido em um terno de corte impecável, ele analisava uma das fotografias com uma intensidade que fascinou Isadora. Havia algo em sua postura, uma solidão contida em meio à multidão, que a atraiu magneticamente. Por um instante, seus olhares se cruzaram sobre a sala. O dele, penetrante e curioso. O dela, surpreso e ingênuo. Isadora sentiu o rosto corar e rapidamente desviou o olhar, o coração batendo descompassado. Ela pensou que o momento terminaria ali, uma troca fugaz e sem importância. Mas Miguel, acostumado a ter tudo o que desejava, sentiu-se intrigado por aquela jovem de aparência tão pura e olhar tão expressivo. Ele se afastou do grupo com quem conversava e caminhou em sua direção com a segurança de um predador. Você parece entender a alma desta fotografia mais do que todos os críticos juntos, ele disse, sua voz grave e aveludada, causando um arrepio na espinha de Isadora. Ela ergueu o olhar, surpresa. Eu? Eu sou apenas uma estagiária, senhor. Apenas aprecio a beleza. A beleza reconhece a si mesma, ele respondeu com um sorriso de canto que era ao mesmo tempo charmoso e perigoso. Meu nome é Miguel. Isadora. Ela sussurrou, sentindo-se pequena e ofuscada por sua presença. Aquele foi o começo de um romance avassalador. Miguel era um vendaval na vida tranquila de Isadora. Ele a buscava na galeria em carros de luxo que faziam os vizinhos dela espiarem pela janela. Levava-a para jantares em restaurantes cujos nomes ela só tinha visto em revistas. Apresentava-a a um mundo de opulência e sofisticação que parecia pertencer a outro planeta. Mas não era o luxo que encantava Isadora. Era o homem por trás dele. Era o jeito como Miguel segurava sua mão, como se ela fosse a joia mais rara de sua coleção. Eram as conversas que se estendiam pela madrugada, onde ele parecia baixar a guarda e mostrar um lado vulnerável que ninguém mais conhecia. Ele falava de suas paixões, de suas perdas, da pressão de carregar o nome da família. E Isadora, com sua capacidade infinita de empatia, ouvia e o acolhia. Para Miguel, Isadora era um bálsamo. Em um mundo de superficialidade e interesses, a pureza dela era inebriante. Ele se viu viciado na sua risada genuína, na forma como seus olhos brilhavam ao falar de seus sonhos simples. Com ela, ele não era o herdeiro milionário, o empresário implacável. Era apenas Miguel. E ele se apaixonou por essa sensação. Apaixonou-se por ela com uma intensidade que o assustava. O refúgio deles
Era uma pequena casa de praia que pertencia a ele. Um lugar simples e isolado, onde o mundo exterior não podia alcançá-los. Foram meses de felicidade pura, de passeios na areia, de beijos roubados ao pôr do sol. Foi lá que ele lhe prometeu um futuro. Eu nunca me senti assim antes, Isadora. Ele confessou em uma noite, enquanto observavam as estrelas. É como se toda a minha vida estivesse em preto e branco, e você chegou e a coloriu. Eu quero você ao meu lado, para sempre. Isadora, com a cabeça deitada em seu peito, sentiu as lágrimas de felicidade escorrerem por seu rosto. Ela acreditou em cada palavra. Acreditou porque queria, porque precisava. Acreditou porque o amava com toda a força de seus 17 anos. Mas o conto de fadas tinha uma vilã. Beatriz Monteiro, a matriarca da família, era uma mulher de elegância fria e coração de aço. Ela governava a família e os negócios com a mesma mão de ferro, e via o romance de seu filho com aquela garota comum como uma ameaça existencial ao legado dos Monteiro. Ela havia escolhido uma noiva para Miguel, uma herdeira de outra família poderosa, e não permitiria que uma estagiária qualquer arruinasse seus planos dinásticos. Beatriz começou a mover suas peças com a sutileza de uma enxadrista experiente, envenenando a mente de Miguel com desconfianças. Cuidado, meu filho, ela dizia em jantares de família dos quais Isadora nunca participava. Essas meninas de origem humilde são as mais perigosas. Elas veem em você um bilhete de loteria premiado. O amor delas tem um preço. Miguel, de início, defendia Isadora com veemência. Você não a conhece, mãe. Ela é diferente. Mas a semente da dúvida, regada constantemente pela desconfiança de sua classe social, começou a germinar. Ele amava Isadora, mas havia sido criado em um mundo onde tudo e todos tinham um segundo interesse. A tragédia se concretizou quando, após 3 meses de namoro intenso, Isadora começou a se sentir mal. As tonturas matinais, o cansaço, o teste de farmácia apenas confirmou o que seu coração já suspeitava. Um misto de pânico e uma alegria avassaladora a invadiu. Um bebê, um pedaço dos dois. Ela imaginou a reação de Miguel. Ele a amava. Eles construiriam uma família. Aquele bebê seria a prova definitiva do amor deles, o selo de seu para sempre. Ela preparou uma pequena caixa com o teste positivo e um par de sapatinhos de lã brancos. Marcou um encontro na luxuosa cobertura dele, o coração saltando no peito de ansiedade e felicidade. Quando Miguel chegou, ele parecia distante, seu rosto carregado com uma sombra que ela não reconheceu. Precisamos conversar, ele disse, antes que ela pudesse falar. Mas Isadora, em sua inocência, achou que sua notícia dissiparia qualquer nuvem. Eu também tenho algo para te contar. Algo maravilhoso. Ela disse, estendendo a caixa com um sorriso radiante. Miguel abriu a caixa. Seu rosto, ao invés de se iluminar, se transformou em uma máscara de gelo. A dúvida plantada por sua mãe floresceu em uma certeza amarga e venenosa. Era o golpe, o cheque-mate. Era exatamente como sua mãe havia previsto. Então era isso, ele disse, a voz baixa e cortante. O plano desde o início. Isadora o encarou, o sorriso morrendo em seus lábios. Plano? Miguel, do que você está falando? Nós vamos ter um bebê. Nós? Ele riu, uma risada sem humor que a feriu mais do que um tapa. Você quer dizer, você vai ter um bebê. E convenientemente ele será o herdeiro de tudo isso. Ele gesticulou ao redor do apartamento luxuoso. As palavras dele eram como punhais. Isadora sentiu o ar faltar. Não. Miguel, como pode pensar isso? Eu te amo. Este bebê é fruto do nosso amor. Naquele exato momento, Beatriz Monteiro havia completado sua obra-prima. Horas antes, ela havia mostrado a Miguel um dossiê forjado, com falsas conversas de Isadora com uma suposta amiga, onde ela se gabava de ter fisgado o milionário e de como a gravidez garantiria seu futuro. Eram mentiras cruéis, fabricadas com perfeição. Para Miguel, já abalado pela pressão familiar, aquilo foi a prova irrefutável. A pureza que ele tanto amava era apenas uma farsa, uma atuação brilhante. Amor? Ele cuspiu a palavra com desprezo. Não seja ingênua. Eu sei exatamente o seu jogo. Mas ele acaba aqui. Ele caminhou até sua escrivaninha, pegou um talão de cheques e o jogou na mesa de centro.
Quanto você quer para desaparecer? Diga um valor, qualquer valor. Considere um pagamento pelo seu tempo e esforço. Mas eu nunca mais quero ver você na minha vida. E essa criança, se é que existe, não é minha. O mundo de Isadora se estilhaçou. O homem que prometera as estrelas agora lhe oferecia dinheiro para sumir. A humilhação a queimou por dentro, uma dor tão profunda que suplantou o choque. As lágrimas que ela segurava rolaram quentes e silenciosas por seu rosto. Ela olhou para o rosto dele, o rosto que ela amava, e não viu nada além de um estranho frio e cruel. Com uma dignidade que ela não sabia que possuía, Isadora se levantou. Ela não olhou para o cheque. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Guarde o seu dinheiro, Miguel, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Você vai precisar dele para aquecer sua alma vazia. Eu não quero nada de você. Nada. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo, um esforço monumental. E só para que saiba, ela parou com a mão na maçaneta sem olhá-lo. Este bebê é a única coisa verdadeira que resultou de tudo isso. E eu vou amá-lo o suficiente por nós dois. Vou protegê-lo de pessoas como você. Ele nunca saberá que o homem que deveria ser seu pai é um covarde. Isadora fechou a porta atrás de si, deixando para trás a cobertura luxuosa, o homem que amava e a vida que sonhara. Naquela noite, sob a chuva fria que começava a cair, ela fugiu. Fugiu da dor, da humilhação, da traição. Com nada além da roupa do corpo e um pequeno milagre crescendo em seu ventre, ela desapareceu na escuridão, prometendo a si mesma que seu filho teria uma vida cheia de amor e dignidade, longe, muito longe, da sombra venenosa do Império Monteiro. O conto de fadas havia se tornado um pesadelo, mas Isadora, mesmo com o coração em frangalhos, estava determinada a encontrar um novo começo. O tempo, com sua marcha implacável e por vezes misericordiosa, teceu 4 anos sobre as feridas de Isadora. A menina de 17 anos, destroçada pela traição, deu lugar a uma mulher de 21, cuja força fora forjada no fogo da adversidade e no amor incondicional por seu filho. Isadora havia se reerguido, não como a jovem sonhadora que um dia fora, mas como uma mãe, uma fortaleza cujo único propósito era proteger a pequena vida que dependia inteiramente dela. Ela se mudou para uma cidade litorânea, um lugar ensolarado e tranquilo chamado Vila das Flores, onde ninguém conhecia seu passado e o sobrenome Monteiro não assombrava as conversas. Ali, ela era apenas Isadora, a mãe do Lucas, e Lucas era o seu sol. Aos 4 anos, ele era um menino de uma energia contagiante e uma doçura que desarmava. Tinha os cabelos castanho claros da mãe, mas os olhos eram de um castanho escuro tão profundo e expressivo que, por vezes, quando Isadora o olhava, sentia uma pontada de dor ao se lembrar de Miguel. Mas a semelhança era apenas física. O espírito de Lucas era pura luz, uma alegria que preenchia cada canto da pequena casa de 2 cômodos que eles chamavam de lar. A casa era humilde, alugada, com móveis de segunda mão que Isadora havia garimpado e reformado com seu talento nato para o design. As paredes eram cobertas pelos desenhos coloridos de Lucas, e o ar cheirava a maresia e ao bolo de fubá que ela costumava fazer nas tardes de domingo. Era um santuário de paz, construído com muito esforço e amor. Para se sustentar, Isadora transformou seu talento em profissão. Durante as horas em que Lucas estava na creche pública, ela se dedicava a trabalhos como freelancer. Criava logotipos para pequenos comércios locais, diagramava cardápios para restaurantes e, aos poucos, construiu uma modesta carteira de clientes. Seu computador e sua mesa digitalizadora eram suas ferramentas mais preciosas, a ponte para a independência que ela tanto prezava. Não era fácil. Havia noites em que ela ia dormir exausta, com as contas se acumulando, mas bastava olhar para o rosto sereno de Lucas, dormindo em seu pequeno quarto, para que todas as suas forças se renovassem. Ele era seu porquê, sua razão, sua maior obra de arte. Enquanto isso, na capital, a vida de Miguel Monteiro era um paradoxo de sucesso e vazio. Aos 35 anos, ele havia multiplicado a fortuna da família e se tornado um dos empresários mais respeitados do país. Mas o sucesso nos negócios não aplacava uma inquietação persistente em sua alma. Após o rompimento com Isadora,
ele mergulhou no trabalho como um náufrago se agarra a uma tábua. Tentou seguir em frente. Teve outros relacionamentos com mulheres que sua mãe aprovava, mas nenhum deles conseguiu preencher o vazio deixado por aquela jovem de olhos puros. A memória dela o assombrava nos momentos mais inesperados. Ao ver uma pintura em uma galeria, ao sentir o cheiro do mar, ao ouvir uma risada genuína. A dúvida, que ele esmagara com brutalidade naquele dia fatídico, por vezes retornava como um fantasma. Teria ele sido justo? A dor e a dignidade no olhar dela ao partir não pareciam ser de uma golpista, mas ele afastava esses pensamentos. Era mais fácil viver com a raiva do que com o arrependimento. Como uma forma de aplacar essa culpa difusa, Miguel encontrou uma nova paixão, uma que surpreendeu a todos: a filantropia na área da saúde infantil. Ele não apenas doava quantias vultosas, como também decidiu cursar medicina, uma vocação que abandonara na juventude pela pressão de assumir os negócios. Com sua inteligência e determinação, ele se tornou um renomado cirurgião pediátrico, especializado em casos cardíacos complexos. Era como se, ao salvar o coração de crianças desconhecidas, ele tentasse, de alguma forma, consertar o seu próprio. A paz na pequena Vila das Flores foi brutalmente interrompida em um dia de outono. Começou de forma sutil. Lucas, sempre tão ativo, começou a se cansar com mais facilidade. Perdia o fôlego correndo atrás da bola. Suas bochechas rosadas por vezes ganhavam um tom azulado preocupante. Isadora, com o coração de mãe em alerta, o levou ao pequeno posto de saúde da cidade. O médico, um senhor gentil, inicialmente pensou ser apenas um caso de asma, mas os sintomas pioraram. Lucas começou a ter episódios de falta de ar que o deixavam apavorado e sua mãe, em pânico. Após uma série de exames em uma cidade vizinha, veio o diagnóstico. Uma sentença que roubou o chão dos pés de Isadora. Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita grave. O médico foi direto. A condição de Lucas era complexa e se agravara. Ele precisava de uma cirurgia corretiva urgente, um procedimento de peito aberto, de alto risco, que só poderia ser realizado por uma equipe extremamente especializada. Sinto muito, minha jovem, disse o cardiologista com o olhar cheio de compaixão. Não temos estrutura para isso aqui. A única chance para o seu filho é o Hospital Monte Sinai, na capital. É o melhor centro de cardiologia pediátrica do país. Eles têm uma equipe liderada por um cirurgião que faz milagres, Dr. Miguel Monteiro. O nome a atingiu como um soco no estômago. Miguel. O mesmo Miguel. O mundo girou. Não podia ser. Era uma cruel peça do destino, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Por um momento a negação a dominou. Qualquer lugar, menos lá. Qualquer médico, menos ele. Mas a realidade se impôs, fria e inescapável. A vida de seu filho estava em jogo. O orgulho, a dor, o passado. Nada disso importava diante da possibilidade de perder Lucas. O que eu preciso fazer? Ela perguntou, a voz saindo embargada, mas firme. O caminho era árduo. O hospital era particular e caríssimo. Mesmo que conseguisse uma vaga pelo sistema público, a fila de espera poderia ser longa demais. A urgência de Lucas não podia esperar. A única saída era uma consulta particular, que por si só custava mais do que Isadora ganhava em meses. A cirurgia, então, era uma cifra astronômica, impensável. Mas Isadora não se permitiu desesperar. Ela se agarrou à primeira etapa, conseguir a consulta. Mostrar a urgência do caso de Lucas diretamente ao famoso Dr. Monteiro. Ela lutaria, como sempre fez. De volta à sua casa, que agora parecia silenciosa e sombria, Isadora começou sua batalha. Ela pegou suas poucas economias, guardadas para a entrada de uma casa própria ou para a faculdade de Lucas. Vendeu sua mesa digitalizadora profissional, sua ferramenta de trabalho, e a trocou por um modelo mais simples, usando a diferença para completar o valor. Vendeu o único bem de valor que possuía, um delicado colar de ouro com um pequeno pingente de anjo, herança de sua falecida mãe. Doeu como se estivesse arrancando um pedaço de si mesma, mas ela não hesitou. Cada centavo era um passo a mais em direção à salvação de seu filho. Ela ligou para o Hospital Monte Sinai. A secretária, com uma voz polida e impessoal, informou que a agenda do Dr. Monteiro era extremamente concorrida, com meses de espera.
Isadora, com a voz embargada pelo desespero, implorou. Ela explicou a gravidade do caso de Lucas, o diagnóstico, a urgência. Ela falou com a eloquência de uma mãe aterrorizada, uma força da natureza que a secretária, acostumada a lidar com pessoas influentes, não pôde ignorar. Olha, senhora, farei o que posso. Houve um cancelamento para daqui a 2 semanas. É um encaixe no final do dia, pode ser? Sim, pode. Isadora quase gritou de alívio. 2 semanas. Era uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Ela comprou as passagens de ônibus para a capital, uma viagem longa e cansativa. Arrumou uma pequena mala para ela e para Lucas, colocando seus brinquedos favoritos, seus livrinhos de colorir, tudo para tentar manter um fiapo de normalidade em meio ao caos. A cada sorriso de Lucas, alheio à gravidade de sua condição, o coração de Isadora se partia e se reconstruía mais forte. Ela não podia falhar. Ela não iria falhar. A viagem foi um borrão de estradas, paradas em postos de gasolina e noites mal dormidas com Lucas aninhado em seu colo, sua respiração por vezes sibilante, lembrando-a a cada segundo do que estava em jogo. Ao chegarem à capital, a cidade grande e barulhenta pareceu oprimi-la. O ar era pesado. As pessoas apressadas, tudo tão diferente da tranquilidade de Vila das Flores. Eles se hospedaram em uma pensão barata e modesta, perto do hospital, um lugar limpo, mas impessoal, que só aumentava sua sensação de deslocamento. No dia da consulta, Isadora acordou antes do sol nascer. Ela vestiu em Lucas sua melhor roupa, uma calça jeans e uma camisa polo azul que realçava a cor de seus olhos. Para si mesma, escolheu um vestido simples, mas decente. Ela penteou seus cabelos castanho claros e tentou usar um pouco de maquiagem para disfarçar as olheiras profundas, mas suas mãos tremiam tanto que ela desistiu. Ela se olhou no espelho e viu uma mulher de 21 anos com o peso do mundo nos ombros. Eles chegaram ao Hospital Monte Sinai com horas de antecedência. O prédio era uma estrutura imponente de vidro e aço, um monumento ao luxo e à medicina de ponta. Ao entrar no lobby suntuoso, com seu piso de mármore polido e obras de arte nas paredes, Isadora sentiu um calafrio. Aquele era o mundo de Miguel. Um mundo que um dia a esmagou e a expeliu. E agora ela estava de volta, não como uma amante, mas como uma suplicante, uma mãe desesperada implorando pela vida de seu filho. Ela segurou a mãozinha de Lucas com força, o corpo do menino quente contra o seu. Sentou-se na sala de espera do setor de cardiologia pediátrica, um ambiente projetado para ser acolhedor, com paredes coloridas e brinquedos, mas que para ela parecia uma antecâmara de tortura. Cada minuto que passava era uma agonia. Ela tentava ler uma história para Lucas, mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos. Sua mente era um turbilhão. Como seria encará-lo depois de tanto tempo? Ele a reconheceria? E se ele reconhecesse Lucas? O que ela diria? O que ele faria? O medo do reencontro era avassalador, mas o medo de perder seu filho era infinitamente maior. Ela respirou fundo, empurrando para o fundo de sua mente a dor do passado. Foco. O objetivo era um só: a saúde de Lucas. Ela falaria com o Dr. Monteiro como falaria com qualquer outro médico. Apresentaria os fatos, os exames, a urgência. Ela seria profissional, distante. Ela seria a mãe de Lucas, nada mais. Era seu plano, sua armadura. Mas ela sabia, no fundo de sua alma, que nenhuma armadura no mundo poderia prepará-la para o momento em que a porta do consultório se abrisse. As horas na sala de espera se arrastaram com uma lentidão cruel. Cada tic-tac do relógio na parede era uma batida a mais no coração ansioso de Isadora. O ambiente, que tentava ser lúdico, com seus desenhos de animais e brinquedos educativos, parecia zombar do terror que a consumia por dentro. Lucas, aninhado em seu colo, havia adormecido, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo irregular que era uma tortura para Isadora observar. Seu rosto estava pálido e um leve tom azulado contornava seus lábios, um lembrete visível e constante da bomba relógio que batia dentro dele. Isadora acariciava seus cabelos macios, o cheiro de infância dele a ancorando na realidade, enquanto sua mente galopava por cenários catastróficos. Ela repassava o discurso que ensaiara 1000 vezes.
Boa tarde, doutor. Este é meu filho, Lucas. Ele foi diagnosticado com tetralogia de Fallot. Aqui estão os exames. Seria fria, objetiva, profissional. Uma mãe preocupada, nada mais. Ela não deixaria transparecer a torrente de mágoa, raiva e pânico que ameaçava afogá-la. Ela se proibia de pensar no que viria depois. E se ele a reconhecesse? A probabilidade era alta. Ela havia mudado, claro. O rosto de menina dera lugar a traços mais definidos, marcados pela preocupação e pela maturidade precoce. Mas seus olhos, seu cabelo, ela ainda era Isadora. E se ele visse Lucas? A semelhança era inegável para quem soubesse o que procurar. O que ele faria? Negaria de novo? Tentaria tirar seu filho dela? A ideia a fez abraçar o corpo adormecido de Lucas com mais força, um gesto protetor e instintivo. Não, ninguém tiraria seu filho. Nunca. Isadora? Isadora? Mãe de Lucas? Uma voz suave a tirou de seu transe. Uma enfermeira vestida com um uniforme impecável estava parada na porta, sorrindo gentilmente. O momento havia chegado. O ar pareceu ficar mais denso, mais difícil de respirar. Isadora sentiu as pernas fraquejarem ao se levantar, mas se forçou a encontrar estabilidade. Com o máximo cuidado para não acordar Lucas, ela o ajeitou em seu colo, pegou a pasta com os exames e seguiu a enfermeira por um corredor branco e asséptico. Cada passo ecoava o som de seu próprio coração descontrolado. O corredor parecia infinito. Um túnel que a levava de volta a um passado que ela lutara tanto para enterrar. A enfermeira abriu uma porta e indicou a sala. Podem entrar e aguardar. O doutor Monteiro já vem. A sala de consulta era ampla e moderna, com equipamentos médicos de última geração que pareciam saídos de um filme. De um lado, uma maca de exames com desenhos de carrinhos. Do outro, uma mesa imponente de madeira escura e 2 cadeiras para os visitantes. A janela ia do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica da cidade que se estendia abaixo, um mundo de poder e privilégio que Isadora havia deixado para trás. Ela se sentou na cadeira, a pasta de exames em seu colo, as mãos geladas e trêmulas. Colocou Lucas, ainda sonolento, sentado ao seu lado, e o menino imediatamente se aninhou contra seu braço, buscando segurança. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isadora podia ouvir seu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Ela fechou os olhos por um segundo, rezando para todas as forças divinas em que conseguia pensar. Por favor, me dê forças. Apenas por alguns minutos. Pelo Lucas. Então ela ouviu passos se aproximando do lado de fora. Passos firmes, confiantes, inconfundíveis. Seu corpo inteiro se enrijeceu. A maçaneta girou. A porta se abriu. E Miguel entrou. O tempo parou. Congelou em um instante eterno e doloroso. Ele estava diferente, mas terrivelmente o mesmo. Aos 35 anos, o tempo havia sido generoso com ele, acentuando sua beleza com uma pátina de maturidade. Havia alguns fios prateados em suas têmporas e pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, que só o tornavam mais atraente. O jaleco branco, imaculado, sobre uma camisa social azul clara, dava-lhe um ar de autoridade e seriedade que ela nunca vira antes. Ele não era mais o amante impetuoso de sua juventude, era o Dr. Monteiro, uma figura de poder e respeito. Ele entrou na sala lendo um prontuário em suas mãos, o rosto concentrado. Boa tarde, eu sou o Dr. Monteiro. Ele começou levantando o olhar, e seus olhos encontraram os dela. A frase morreu em sua garganta. A expressão profissional em seu rosto se desfez, substituída por uma onda de choque e incredulidade. Seus olhos castanho escuros se arregalaram. Ele a reconheceu. No mesmo instante, sem a menor sombra de dúvida. O nome no prontuário fez sentido. Isadora. Não podia ser uma coincidência. O mundo, que já girava para Isadora, agora se inclinava em um ângulo perigoso. Você... Ele sussurrou a voz rouca, o prontuário esquecido em suas mãos. Toda a armadura que Isadora construiu meticulosamente se desintegrou. Todos os discursos ensaiados, toda a promessa de frieza, tudo se transformou em pó. Diante dela estava o homem que era, simultaneamente, o arquiteto de sua maior felicidade e de sua mais profunda desolação. O homem que a amou com uma paixão que a consumiu
e que a descartou com uma crueldade que quase a destruiu. E agora, em uma reviravolta do destino tão perversa que só poderia ser real, ele era sua única esperança. A vida de seu filho, do filho que ele negara, estava literalmente em suas mãos. A avalanche de emoções a atingiu com a força de um tsunami. A dor da memória daquela noite chuvosa, a humilhação do cheque jogado na mesa, a raiva pela injustiça, o medo paralisante de perdê-lo de novo, mas desta vez, perder o seu filho. A ironia esmagadora da situação. Tudo convergiu em um único ponto insuportável em seu peito. Ela tentou falar, tentou dizer o nome de Lucas, tentou apontar para os exames, mas nenhum som saiu. Sua garganta se fechou. O ar em seus pulmões parecia ter se solidificado. A sala começou a girar, as luzes brilhantes dos equipamentos médicos se transformando em borrões ofuscantes. O rosto chocado de Miguel se distorceu, se multiplicando diante de seus olhos. "Mamãe?" A vozinha fraca de Lucas a chamou, percebendo o estado dela. Aquele som, a voz de seu filho, foi a última coisa que ela registrou antes que a escuridão a engolisse por completo. As forças que a mantiveram de pé por 4 longos anos, a adrenalina, a determinação, o amor feroz, tudo se esvaiu de uma só vez. Suas pernas cederam. O controle que ela mantinha com unhas e dentes sobre si mesma se rompeu. Com um suspiro suave, Isadora tombou para o lado, seu corpo caindo da cadeira em um movimento lento e silencioso, desmaiando no chão frio e polido do consultório. Miguel, paralisado pelo choque do reencontro, foi arrancado de seu estupor pelo som suave do corpo dela batendo no chão. O instinto de médico assumiu o controle. "Isadora!" ele gritou, correndo para o lado dela. Ele se ajoelhou, verificando seu pulso, sua respiração. Pulso fraco, mas estável. Uma síncope vasovagal, provavelmente causada pelo estresse extremo. Ele a ajeitou no chão, erguendo suas pernas para ajudar o fluxo sanguíneo a retornar ao cérebro. "Enfermeira!" ele berrou em direção à porta. Uma enfermeira entrou correndo, os olhos arregalados. "Doutor, prepare uma sala de observação, rápido!" ele ordenou, sua voz carregada de uma urgência que era tanto profissional quanto pessoal. Enquanto a enfermeira saía para cumprir a ordem, Miguel se virou. E foi então que ele realmente viu a criança. O menino, que até então estava parcialmente escondido pelo corpo da mãe, agora estava sentado na cadeira, encolhido, os olhos enormes e assustados fixos nele. O menino tinha os cabelos castanho claros de Isadora, mas o resto era um soco em seu estômago. Miguel se levantou lentamente, como se estivesse se movendo debaixo d'água. Ele se aproximou da criança, o coração batendo de uma forma que não batia há anos. Ele olhou para o rosto pequeno e pálido, para o formato do queixo, para a curva da boca, e então ele olhou nos olhos do menino, olhos castanho escuros, profundos, assustados, e que eram uma cópia exata dos olhos que o encaravam de volta no espelho todas as manhãs. O mundo de Miguel Monteiro, o médico, o empresário, o homem que pensava ter tudo sob controle, ruiu naquele exato instante. O prontuário que ele deixara cair no chão estava aberto na página de identificação. Nome do paciente: Lucas. Idade: 4 anos. O cálculo foi instantâneo. A matemática, brutal. A verdade que ele havia negado e enterrado sob camadas de orgulho e mentiras explodiu em sua cara com a força de uma supernova, deixando-o cego, surdo e completamente devastado. O tempo, que antes se congelara, agora se estilhaçava em 1 milhão de fragmentos caóticos na mente de Miguel. O som da porta se abrindo, as vozes apressadas das enfermeiras, o movimento eficiente para colocar Isadora em uma maca, tudo parecia distante, abafado, como se ele estivesse submerso em um oceano de culpa. Seu corpo agia por instinto, o médico dentro dele dando ordens claras e precisas. Monitoramento cardíaco, acesso venoso com soro fisiológico. Quero exames de sangue completos. Verifiquem os níveis de glicose e eletrólitos. Levem-na para a sala de observação 2. Mas sua alma, seu ser, estava paralisado, ajoelhado metaforicamente diante de um menino assustado em uma cadeira. Quando Isadora foi levada para fora da sala, um silêncio pesado e denso se instalou. Restaram apenas ele e a criança. O
O menino. Seu filho. A palavra ecoava em sua cabeça, uma verdade tão monumental que parecia grande demais para caber em seu crânio. Ele se virou lentamente, o coração martelando contra as costelas, com uma violência que o deixava sem ar. Lucas o observava, os olhos enormes e cheios de lágrimas silenciosas, o corpo pequeno encolhido na cadeira, como um animalzinho assustado. Ele abraçava um pequeno leão de pelúcia, a única coisa familiar naquele ambiente hostil. Miguel sentiu um nó em sua garganta. O que se diz a um filho que você nunca soube que existia? Como se aproximar de uma criança, cuja mãe você destruiu, e que agora estava desacordada em uma sala ao lado por sua causa? Ele, o grande Miguel Monteiro, o homem que comandava salas de reuniões e salas de cirurgia com a mesma autoridade inabalável, sentia-se um adolescente desajeitado e impotente. Ele deu um passo à frente. Lucas se encolheu ainda mais. Olá, disse Miguel, a voz saindo mais baixa e rouca do que pretendia. Ele se ajoelhou para ficar na altura do menino, uma tentativa de parecer menos intimidante. Eu sou o Dr. Miguel, eu não vou te machucar. Lucas não respondeu. Apenas apertou o leão de pelúcia com mais força, o queixo tremendo. Sua mãe, ela vai ficar bem, Miguel continuou, mais para se convencer do que para acalmar o menino. Ela só ficou muito cansada. Ela precisa descansar um pouco. Ele estendeu a mão lentamente, um gesto hesitante. Qual o seu nome? Lucas. O menino sussurrou a voz quase inaudível. Lucas, Miguel repetiu, saboreando o nome, sentindo o peso dele. É um nome muito bonito. Ele olhou para a pasta de exames esquecida no chão, o gatilho de toda aquela catástrofe. Lucas, eu preciso dar uma olhada em você, tudo bem? Sou um médico que cuida de corações. Preciso ouvir o seu. Ele pegou o seu estetoscópio. O metal frio pareceu pesar uma tonelada em suas mãos. Com a delicadeza que usava nos pacientes mais frágeis, ele se aproximou. Posso? Perguntou, indicando a camisa do menino. Lucas hesitou, mas por fim assentiu. Um movimento quase imperceptível. Miguel levantou a camisa do menino. A pele era macia, infantil, mas ele notou a magreza do pequeno corpo e a forma como as costelas se moviam com esforço a cada respiração. Colocou o estetoscópio no peito de Lucas e ouviu. Ouviu o som que conhecia tão bem dos livros e dos exames. O sopro cardíaco, o ritmo turbulento do sangue lutando para passar por um caminho defeituoso, o som da condição que ameaçava a vida de seu filho. E pela primeira vez em sua carreira, o som de um diagnóstico o atingiu não com a clareza clínica, mas com um terror visceral e primitivo. Enquanto examinava Lucas, ele não via apenas um paciente. Ele via cada detalhe que o conectava àquele pequeno ser. A forma das sobrancelhas, idêntica à sua. Um pequeno sinal de nascença logo abaixo da orelha esquerda, exatamente no mesmo lugar onde ele tinha o seu. Era uma assinatura genética, uma prova irrefutável que esmagava qualquer resquício de dúvida. A mentira de sua mãe, Beatriz, desmoronou em sua mente, revelando a arquitetura de uma crueldade que ele mal podia compreender. Ele lembrou daquele dia, 5 anos atrás. Lembrou-se da fúria cega, do orgulho ferido. Lembrou-se das palavras de sua mãe, ditas com uma convicção tão serena. Ela armou tudo, meu filho. É uma golpista. Essas mensagens são a prova. Ela vai te destruir. Destruir o nome da nossa família. Ele havia acreditado. Quis acreditar. Porque a alternativa, que ele estava sendo manipulado por sua própria mãe e que estava prestes a cometer o erro mais colossal de sua vida, era impensável. Ele escolheu o caminho mais fácil, o da desconfiança e da raiva. E ao fazer isso, ele não apenas expulsou Isadora de sua vida. Ele se sentenciou a 5 anos de um vazio que nunca entendeu completamente e negou a si mesmo a chance de ver seu próprio filho nascer, de ouvir sua primeira palavra, de segurá-lo nos braços. Uma onda de náusea o atingiu. A culpa era um veneno queimando suas entranhas. Ele havia chamado Isadora de mentirosa, de interesseira. Havia jogado um cheque em seu rosto. E ela, com uma dignidade que ele agora entendia ser monumental, havia lhe dado as costas e enfrentado o mundo sozinha. Sozinha. Criou o filho deles, amou-o, protegeu-o e agora estava ali, disposta a enfrentar seu maior demônio para salvá-lo.
A força dela o humilhava. O amor dela por Lucas era um espelho que refletia a sua própria falha abissal. Terminando o exame, ele cobriu o menino novamente. Você é muito corajoso, Lucas, disse ele, a voz embargada. Naquele momento ele deixou de ser apenas o médico. Ele se tornou o pai. E com essa transformação veio um instinto protetor feroz, uma determinação de aço. Ele não ia deixar nada acontecer com aquele menino. Ele moveria o céu e a terra. Desafiaria a própria morte se preciso fosse. Levantando-se, ele pegou o telefone. Sua voz ao dar ordens não era mais a do médico-chefe. Era a de um rei comandando seu exército para a batalha mais importante de sua vida. Carla, quero a sala de cirurgia 1, a híbrida, bloqueada para mim. Cancele minhas cirurgias eletivas da semana. Quero a equipe cardíaca de prontidão. Dr. Alves na anestesia, Dra. Lemos como minha primeira assistente. Quero um ecocardiograma transtorácico e uma ressonância magnética cardíaca para o paciente Lucas. Agora, prioridade máxima, e quero os resultados na minha mesa assim que estiverem prontos. Ninguém entra e ninguém sai daquele setor de imagem até terminarem. Ele desligou e olhou para Lucas, que parecia um pouco menos assustado, talvez sentindo a mudança na atmosfera, a energia protetora que agora emanava de Miguel. Lucas, você vai fazer uns exames agora, ok? É como tirar uma foto do seu coração, para eu saber exatamente como consertá-lo. Não vai doer nada. E eu estarei lá perto o tempo todo. Ele acompanhou pessoalmente o menino até a sala de exames, segurando sua mãozinha. A mão que ele deveria ter segurado por 4 anos. Cada toque era uma mistura de maravilha e agonia. Enquanto os exames eram realizados, Miguel voltou para sua sala, que agora parecia um mausoléu de suas falhas. Ele se sentou em sua cadeira de couro, mas não conseguiu relaxar. Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Pegou um porta-retratos em sua mesa. Era uma foto dele com sua mãe, Beatriz, em um evento de caridade. Ele olhou para o sorriso polido e frio dela e sentiu uma onda de fúria e repulsa tão intensa que o assustou. Ele jogou o porta-retratos com força na parede, o vidro se estilhaçando em 1000 pedaços, assim como a imagem que ele sempre tivera de sua mãe. Horas depois, com os resultados dos exames em mãos, a gravidade da situação se tornou ainda mais clara. O coração de Lucas estava em um estado mais delicado do que ele imaginara. A cirurgia era mais urgente do que nunca. Não havia tempo a perder. Ele passou as horas seguintes imerso no planejamento cirúrgico. Cada vaso, cada sutura, cada passo do procedimento sendo meticulosamente estudado em sua mente. Ele usaria toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento, todo o poder de sua posição para garantir que não haveria nenhuma margem para erro. Quando sentiu que tinha um plano de batalha sólido, ele finalmente se permitiu ir ver Isadora. Ele precisava encará-la. Precisava que ela soubesse que ele não era mais o monstro que a expulsara de sua vida. Ele caminhou até a sala de observação. Isadora ainda dormia, o rosto pálido contra o travesseiro branco, parecendo ainda mais jovem e frágil. Uma agulha de acesso venoso estava em sua mão. Um lembrete físico de todo o estresse que ele a fizera passar. Ele se sentou em uma cadeira ao lado da cama e apenas a observou, o peito doendo com o peso do arrependimento. Ele queria tocar seu rosto, afastar uma mecha de cabelo de sua testa, mas não se sentia no direito. Depois de quase 1 hora em silêncio, ele a viu se mover. Os cílios tremeram, e lentamente os olhos castanho claros se abriram, confusos. Ela piscou algumas vezes, tentando se situar. Seu olhar vagou pela sala, pelo monitor cardíaco que apitava suavemente, e finalmente pousou nele. O medo e a confusão inundaram seus olhos. Ela se encolheu na cama, instintivamente. Calma, Isadora. Você está no hospital, você desmaiou, ele disse, a voz suave. Lucas. Ela sussurrou a primeira palavra, o nome do filho. Onde está o Lucas? Ele está bem. Ele está seguro. Eu cuidei dele. Miguel respondeu rapidamente, tentando acalmá-la. Ele está descansando depois de alguns exames. Isadora o encarou, a mente ainda nebulosa, tentando processar tudo. Ela olhou para o rosto dele e não viu a frieza cruel que se lembrava. Viu um homem com os olhos vermelhos, o rosto marcado por uma angústia profunda.
Viu um homem que parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. A dinâmica entre eles havia mudado fundamentalmente, e mesmo em seu estado de fraqueza, ela sentiu isso. Você, ela começou, a voz ainda fraca. Você sabe. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Miguel não conseguiu desviar o olhar. Ele apenas assentiu uma única vez. E naquele gesto, ele confessou tudo. O reconhecimento, a culpa, a verdade. Sim, Isadora, ele disse, a voz quebrada pela emoção. Eu sei, ele é meu filho. A confissão de Miguel pairou no ar estéril do quarto de hospital. Uma verdade tão pesada e tão crua que parecia ter uma força gravitacional própria, puxando todo o oxigênio para si. Isadora o encarou da cama, o coração batendo descontroladamente. Uma sinfonia de dor, raiva e uma exaustão profunda. A validação que ela em segredo ansiou por anos, a confirmação de que não estava louca, de que seu amor fora real, chegava agora da forma mais dolorosa e complicada possível. As lágrimas que ela jurara nunca mais derramar por ele brotaram em seus olhos e escorreram por suas têmporas molhando o travesseiro. Como? Ela sussurrou a voz quebrada. Como você ousa dizer isso agora? Onde você estava nos últimos 4 anos? Onde você estava nas noites em que ele queimava de febre? Nas festas de aniversário em que ele perguntava por que não tinha um pai como os outros meninos? Onde você estava, Miguel? Cada pergunta era um punhal que Miguel aceitava de bom grado, pois sabia que merecia cada centímetro da lâmina. Ele não se defendeu, apenas absorveu a dor dela, o rosto contorcido em uma máscara de puro remorso. Eu não estava em lugar nenhum, Isadora, e essa é a minha vergonha, o meu inferno pessoal, disse ele, a voz embargada. Eu não tenho desculpas, apenas uma explicação. Uma explicação que não apaga a minha culpa, mas que eu preciso que você ouça. Por favor. Com os olhos fixos nos dela, ele começou a falar. Ele desfiou a teia de mentiras tecida por sua mãe, Beatriz. Contou sobre a pressão para um casamento arranjado, sobre as dúvidas que ela plantara sutilmente em sua mente, sobre a forma como ela o envenenara contra a pureza do que eles tinham. E então, ele contou sobre o golpe final. O dossiê forjado, as conversas falsas, a prova de que ela era uma interesseira. Eu fui um tolo, Isadora. Um cego arrogante, ele confessou, levantando-se e começando a andar pelo quarto, incapaz de ficar parado. Eu queria acreditar na mentira dela, porque era mais fácil do que confrontá-la, do que lutar contra o mundo em que fui criado. Eu deixei meu orgulho e a desconfiança me transformarem no monstro que você conheceu naquele dia. E quando eu vi você partir, com aquela dignidade que me assombrou por todos esses anos, uma parte de mim sabia que eu estava cometendo um erro, mas eu enterrei essa dúvida, e por isso eu nunca vou me perdoar. Ele parou e a encarou. Depois que você desmaiou e eu vi o Lucas, eu soube. A verdade me atingiu, eu fui para casa como um furacão e confrontei minha mãe. Eu a encurralei e mostrei uma foto de Lucas que tirei no meu celular, e ela confessou tudo. Riu, dizendo que fez isso para me proteger, para proteger o nome da nossa família. A revelação da manipulação não trouxe alívio para Isadora, apenas uma nova camada de náusea. A dor não era apenas por causa de Miguel, mas por causa de um sistema, de uma família que a via como tão insignificante que não hesitou em esmagá-la. E o que você espera que eu faça com essa informação, Miguel? Ela perguntou, a voz fria como gelo. Que eu sinta pena de você, o homem milionário que foi enganado pela mamãe? Não, ele disse, aproximando-se da cama, os olhos suplicantes. Não quero sua pena. Eu quero uma chance de salvar nosso filho. A cirurgia dele é complexa e urgente. Eu sou o único que pode fazê-la com a segurança que ele precisa. Por favor, Isadora, deixe-me consertar a parte mais importante disso. Deixe-me salvar a vida dele. Depois eu aceitarei qualquer decisão que você tomar. Se você quiser que eu suma para sempre de suas vidas, eu sumirei. Mas primeiro, me deixe dar a ele um futuro. Isadora olhou para aquele homem desesperado. A sinceridade em sua voz, a agonia em seus olhos, era inegável. Ela odiava a situação, odiava depender dele. Mas no fundo a mãe falava mais alto que a mulher ferida. A vida de Lucas era a única coisa que importava. Faça, ela disse por fim. Salve o nosso filho.
Aquelas 3 palavras foram a absolvição e a sentença de Miguel. Ele tinha a permissão dela, mas sabia que a verdadeira provação estava por vir. Os dias que antecederam a cirurgia foram um borrão de tensão. Miguel se dedicou ao caso de Lucas com uma obsessão monástica. Ele passava noites em claro, revisando os exames, simulando a cirurgia em programas de computador, discutindo cada detalhe com sua equipe. Ele era a personificação da excelência profissional, mas por baixo do jaleco era um pai aterrorizado. Isadora permaneceu no hospital, em um quarto de cortesia que Miguel providenciou. Ele tentou dar a ela o melhor, mas ela recusou qualquer luxo. Queria apenas ficar perto de Lucas. Miguel a mantinha informada de cada passo, explicando os procedimentos com uma paciência e clareza que eram uma forma de penitência. Nesses breves encontros nos corredores do hospital, eles eram 2 estranhos unidos pela mesma prece. Isadora via o cansaço e a determinação nos olhos dele, e uma parte minúscula de seu coração de gelo começou a derreter. Ele não estava fazendo aquilo por ego, mas por um amor paternal recém-descoberto e avassalador. No dia da cirurgia, a atmosfera no hospital era elétrica. Isadora vestiu em Lucas a pequena roupa cirúrgica, o coração apertado ao vê-lo tão pequeno e vulnerável. Você vai ser muito corajoso, meu amor. Ela sussurrou, beijando sua testa. A mamãe vai estar te esperando aqui. Eu te amo mais que tudo no mundo. Eu também te amo, mamãe, ele disse sonolento por causa da medicação pré-anestésica. Quando os enfermeiros vieram buscá-lo, Miguel apareceu. Ele já estava com a roupa cirúrgica azul, o rosto coberto por uma máscara. Apenas seus olhos eram visíveis, e neles Isadora viu a mesma mistura de medo e determinação que sentia em si mesma. Ele se aproximou da maca. Ei, campeão, disse ele suavemente para Lucas. Lembra do nosso combinado? Vamos consertar seu coração para você poder correr mais rápido que todo mundo. Ele tocou o ombro do menino, um gesto contido, mas carregado de significado. Então, ele se virou para Isadora. Seus olhos se encontraram sobre a máscara. Eu vou trazê-lo de volta para você, ele prometeu. E naquela promessa, Isadora ouviu o eco da que fora quebrada anos atrás, mas desta vez ela sentiu que era a mais sagrada de sua vida. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Isadora. Ela ficou em uma pequena sala de espera privativa, recusando-se a comer ou beber. O tempo se arrastava. Cada minuto era uma eternidade. Ela pensou em todas as possibilidades, e sua mente era sua pior inimiga. Uma enfermeira gentil, a mesma que a recebera no primeiro dia, trazia-lhe chá e tentava conversar, mas Isadora mal conseguia responder. Ela só conseguia rezar. Após o que pareceu uma vida inteira, a porta se abriu. Miguel estava parado ali. Ele havia tirado a máscara, o rosto pálido e banhado em suor, os ombros caídos pela exaustão. Mas em seus olhos havia uma luz de alívio e triunfo. Conseguimos, ele disse, a voz rouca. A cirurgia foi um sucesso. A correção foi perfeita. Ele é forte, Isadora. O nosso menino é um lutador. Isadora desabou em choro. Um choro que não era de dor ou raiva, mas de puro e absoluto alívio. Um choro que lavou anos de angústia. Instintivamente, ela deu um passo à frente e o abraçou, um gesto que surpreendeu a ambos. Ela enterrou o rosto no peito dele, sentindo o cheiro de antisséptico e o cansaço em seu corpo. Miguel, tenso no início, relaxou e a envolveu com seus braços, segurando-a com força, como se ela fosse a única coisa que o mantinha de pé. Naquele abraço, no silêncio de um corredor de hospital, algo se quebrou e algo se reconstruiu. A recuperação de Lucas foi lenta, mas constante. Ele passou os primeiros dias na UTI pediátrica, cercado por máquinas que apitavam, mas a cada dia, um fio, um tubo era removido. Miguel e Isadora estabeleceram uma vigília silenciosa ao lado de seu leito. Eles mal saíam do hospital. Dormiam em poltronas, comiam o que a lanchonete oferecia e conversavam. Falaram sobre os anos perdidos. Isadora, aos poucos, contou histórias sobre Lucas. Sua primeira palavra, bola. Seu primeiro passo, seu medo de escuro, seu amor por dinossauros. Miguel ouvia cada detalhe com uma atenção reverente, o rosto marcado pela dor do que havia perdido,
mas também pela gratidão de saber agora. Ele, por sua vez, abriu seu mundo para ela. Falou sobre a solidão no topo, sobre como o trabalho e o dinheiro nunca preencheram o vazio em sua vida. Um dia, ele lhe entregou um envelope. Eu cortei os laços com minha mãe. Ele disse simplesmente. Eu a confrontei na frente de toda a diretoria da empresa. Exigi que ela pedisse perdão a você. Ela se recusou. Então eu a removi de seu cargo e de minha vida. Eu escolhi minha família, Isadora, e minha família são vocês. Dentro do envelope havia documentos legais. Um deles era um fundo fiduciário de valor incalculável em nome de Lucas, garantindo seu futuro para sempre. O outro era um pedido formal de reconhecimento de paternidade. E o último era uma escritura. A escritura da pequena casa de praia onde eles haviam sido felizes. Ele a havia colocado no nome dela. Eu não quero seu dinheiro, Miguel, disse ela, empurrando o envelope. Não é dinheiro, é segurança. É um pedido de desculpas. É um começo. Ele insistiu. Por favor, aceite. Deixe-me cuidar de vocês. Não como uma obrigação, mas porque eu quero. Porque eu amo vocês. A palavra amo a pegou de surpresa. Quando Lucas finalmente foi transferido para um quarto normal, a dinâmica mudou. Ele estava mais alerta, mais interativo. E ele começou a observar Miguel. Via o jeito como o Dr. Miguel o tratava. Não apenas como médico, mas com um carinho e uma admiração que a criança, em sua sabedoria intuitiva, começou a entender. Numa tarde, enquanto Isadora lia uma história para ele, Lucas interrompeu. Mamãe, o Dr. Miguel pode ser meu amigo? Isadora olhou para Miguel, que estava sentado do outro lado da cama, e viu os olhos dele se encherem de lágrimas. Claro, meu amor, respondeu Isadora. Acho que ele adoraria isso. Chegou o dia da alta. O sol brilhava lá fora, um contraste vibrante com os dias sombrios que eles haviam passado. Lucas, vestido com roupas normais, parecia outro menino. Suas bochechas estavam rosadas, sua respiração era calma e regular. Ele segurava a mão de Isadora com uma mão e, após um momento de hesitação, estendeu a outra para Miguel. Miguel a segurou como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Os três caminharam para fora do hospital para a luz do sol. Não era um final de conto de fadas. As cicatrizes, tanto as visíveis no peito de Lucas, quanto as invisíveis nos corações de Isadora e Miguel, ainda estavam lá. A confiança era uma planta frágil, que precisaria de muito tempo e cuidado para crescer. Mas ao saírem do hospital juntos, eles não eram mais uma mulher fugitiva, um milionário culpado e um menino doente. Eram um homem, uma mulher e uma criança, unidos pela mais dura das provações e pela mais resiliente das forças, o amor. Eles estavam deixando para trás a dor do passado e caminhando, de mãos dadas, em direção à frágil e preciosa promessa de uma segunda chance, um começo. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.